fala de forma clara. Os livros também não falam de forma como isso acontecia, mas existem duas versões para como isso acontecia, como era lançada essa sorte, como se buscava a vontade de Deus. A primeira versão é de que, como Urim e Tumim se chama luzes e perfeição, é de que essas pedras, elas eram lançadas, elas eram jogadas, e a resposta de Deus, ou seja, não ou sim, a resposta de Deus aparecia de forma que acendia as letras da pedra que Deus estava respondendo. Então, uma pedra estava escrito não, a outra pedra estava escrito sim, e na hora que era lançada essas duas pedras, né, é uma das teorias, uma das versões, tá? Ou seja, a pedra que era a resposta de Deus acendia uma luz, né? E isso é baseado, como eu falei, no nome das pedras Urim e Tumim, que significa luzes e perfeição. A outra versão, que é a mais provável, é que é a seguinte: essas pedras, uma delas estava escrita sim e não, sim de um lado e não atrás. A outra estava escrita sim e não. Então as duas pedras tinham as mesmas inscrições, sim e não. Tá? E aí o sacerdote consultava a Deus, fazia lá uma oração, perguntava a vontade de Deus e lançava essas pedras como se fossem dados. Lançava as pedras e aí, se aparecesse sim e sim, a resposta de Deus era sim. Se aparecesse não e não, a resposta de Deus era não. Mas se aparecesse sim e não na outra pedra, a resposta não era nenhuma, ou seja, Deus não estava respondendo. Por isso, diz o texto lá de Samuel, esse texto é emblemático. 1 Samuel capítulo 28, versículos 5 e 6. Quando Saul viu o exército dos filisteus, ficou apavorado e perguntou a Deus, o Senhor, o que devia fazer. Mas o Senhor não respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem através dos profetas.